tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Na Trilha da Pesquisa Científica. E no episódio de hoje, iremos falar que caminho seguir depois da graduação. E aí, agora, o nosso próximo degrau vai ser o quê? A pós-graduação estrito sensu. E dentro da pós-graduação estrito sensu, nós vamos ter o mestrado e o doutorado. Para cada um deles, nós temos formas de ingresso diferentes. Então, vamos lá. Para eu entrar, por exemplo, no mestrado ou no doutorado, eu posso ter, em alguns programas ou departamentos mesmo de pesquisa, processos seletivos que acabam sendo estruturados, e esses processos seletivos estruturados, eles vão obedecer uma mesma lógica da fase de processo seletivo, por exemplo, do estrito sensu, onde eu tenho uma prova, e esta prova é a primeira fase, e depois dessa primeira prova, eu tenho a análise de currículo e a entrevista. Então, existem departamentos que eles trabalham desta forma de ingresso. E outros departamentos que acabam não tendo esses processos seletivos estruturados, eles acabam abrindo a possibilidade do candidato mandar um e-mail lá para aquele professor, verificar quais são as linhas de pesquisa que aquele professor ele acaba pesquisando ou estudando, se aquilo me interessa. E aí, se ele me aceitar, ele vai abrir as portas para que eu consiga, para que eu comece a frequentar aquele laboratório, aquele ambiente de pesquisa dele. Bom, nossa, então é muito fácil. Então, ele vai me abrir as portas e eu vou entrar e já comecei um mestrado? Não, não, não. Existe uma coisa que chama período probatório. E o que é esse período probatório? Esse período probatório, em alguns departamentos, eles são muito bem estabelecidos. Então, o professor, que é o responsável daquele laboratório, ele vai fazer uma entrevista com você, ele vai ter uma primeira conversa e ele vai jogar muito claro e falar, olha, você vai entrar aqui no meu laboratório, vai começar a frequentar aqui as minhas reuniões, os trabalhos que estão sendo tocados, só que esse período probatório, ele acaba sendo um período em torno de 2 anos. Aí você vai falar, meu Deus, 2 anos para eu ficar nesse período? Esse é um período que ele vai ser para um conhecimento mútuo. Ele vai ser um período que, como não tem um processo seletivo, não fiz uma prova, aquele professor, ele precisa conhecer aquele candidato. Então, aquele período vai ser um período para que ele conheça qual que é o real comprometimento daquele candidato, se aquele candidato realmente, ele tem o desejo mesmo de fazer o mestrado, ele entenda o que é fazer esse estudo, o que é esse aprofundamento mesmo da sua carreira profissional, mas também a gente tem o outro lado da moeda, a gente tem também o lado do próprio candidato, que vai ser ele conseguir conhecer se aquele professor vai ser o que ele estava esperando, se vai ser um professor comprometido, se vai ser um professor que realmente ajuda na condução daquele trabalho dos alunos dele, se aquele professor ele está preocupado com o crescimento da sua equipe, ou vai ser um professor que não vai estar nem aí com aquele candidato, então aquele candidato já fala, não quero ficar aqui. Então, este período probatório, ele pode assustar no primeiro momento, mas ele vai ser muito importante para que tenha esse conhecimento mútuo. E durante este período, que é esse período probatório, o aluno, ele pode fazer, por exemplo, algumas disciplinas ou créditos, como são chamados em determinados departamentos, e aí também
vai depender de cada departamento quantas disciplinas, quantos créditos que aquele aluno deverá cursar. Então, existem alguns programas e dentro da norma de cada programa vai estar estabelecido se as disciplinas que são cursadas como aluno especial, porque o aluno que não está matriculado, ele é conhecido como um aluno especial. Se essa disciplina, ela pode ser incorporada dentro do rol de disciplinas que são obrigatórias ou a quantidade de créditos que são obrigatórios. E também, ele também pode fazer o quê? Estar participando como colaborador de diversas pesquisas, e a partir daí, ele vai estar com certeza construindo e consolidando ainda mais a sua carreira profissional e construindo o seu currículo profissional por conta da possibilidade de participar como colaborador em diversos estudos, e o seu nome vai estar saindo em todas as publicações, em todos os eventos científicos que aquele aluno e aquele mestrando ou doutorando for levar. Tudo isso eu estou dando esse primeiro... essa primeira introdução do que é o mestrado e doutorado, porque funciona muito parecido para os dois. Então, eu posso ter, então, ou o período de processo seletivo ou esse período probatório. Mas no mestrado, eu tenho uma grande diferença. Eu tenho programas de mestrados que são mestrados profissionais e eu tenho programas de mestrados que são mestrados acadêmicos. E quais que são as diferenças entre esses dois tipos de mestrado? O mestrado profissional, ele vai ser um mestrado que vai preparar e vai qualificar aquele profissional e que ele vai produzir um estudo científico, mas ele vai melhorar a sua qualificação profissional. Então, dentro desse mestrado, eu vou ter também muita prática profissional. E aí, alguns mestrados profissionais na nossa área como fisioterapeutas acabam sendo um pouco mais escassos, então a gente quase não encontra esses mestrados profissionais, mas é possível em algumas instituições. Normalmente, esses mestrados profissionais, eles acabam sendo em instituições que são pagas, podem estar dentro de instituições públicas, só que neste caso são pagos, ok? Bom, e o mestrado acadêmico? O mestrado acadêmico, ele vai ser o quê? A trajetória para se construir uma carreira acadêmica. Eu comecei, por exemplo, com meu título de especialização lato sensu. E aí agora eu vou ter um título de especialização estrito sensu de mestrado. Ele vai te preparar para a docência, ele vai te preparar para a condução da pesquisa científica. E aí, a partir de agora, no mestrado, que vai ter uma duração em torno de 24 a 36 meses, dependendo do programa, você vai ser obrigado, além de fazer as disciplinas que são, em alguns departamentos, obrigatórias, e outras que não são obrigatórias para se cumprir aquela carga horária ou aqueles créditos, como são chamados em algumas universidades, eu tenho que fazer uma pesquisa científica, eu tenho que fazer uma condução de uma pesquisa. E neste caso, eu vou estar fazendo o quê? Uma dissertação. E dentro dessa dissertação, eu posso ter o quê? Metodologias de pesquisas distintas. A dissertação, ela vai passar por 2 fases de avaliação. E essas 2 fases de avaliação, a primeira fase vai ser o quê? A qualificação. Quando estiver mais ou menos na metade do curso, na metade da duração do curso, aquele aluno, ele vai ter que fazer a apresentação daqueles seus resultados do momento atual que aquela pesquisa ela está, vai ter uma banca examinadora, e normalmente quando a gente fala de banca examinadora, essa banca examinadora, ela tem que ser composta por docentes que acabam sendo pessoas que tenham o mesmo conhecimento daquela linha de pesquisa, pessoas que vão agregar com aquela avaliação. Por quê? A qualificação é um período onde o docente que está de fora, não conhece a sua pesquisa, vai ler
o seu desenho de estudo e vai entender o que você fez até aquele momento. E aí, com todo o conhecimento dele, tanto profissional, da parte clínica, muitas vezes, quanto da parte acadêmica, ele vai tentar dar sugestões que na maioria das vezes são construtivas, e eu falo na maioria das vezes porque eu mesmo passei por uma qualificação que não foi muito bacana, porque foi bem tenebrosa, mas aí depois eu conto para vocês. Esta banca examinadora, ela vai fazer o quê? Ela vai dar sugestões para que tenha uma melhoria. E é neste caso, é nesta fase aí dessa pesquisa que ela vai se encontrar, que às vezes a banca examinadora, ela vai chegar à conclusão e falar, olha, o seu trabalho foi conduzido de uma forma errada. Que tal você recomeçar ele novamente e tentar refazer o desenho do estudo, a forma como está sendo conduzida, ou muitas vezes tentar colocar um grupo a mais, por exemplo, se é uma pesquisa clínica, ou se é uma pesquisa de literatura, por exemplo, de revisão sistemática, tentar fazer uma nova busca científica. Então, é neste momento que aquele candidato ele tem que estar preparado e aberto a estas sugestões, porque vai ser neste momento que esta banca ela vai tentar dar todas as sugestões de uma forma adequada para que aquele trabalho tenha uma qualidade um pouco melhor. Claro que todas as sugestões passadas pela banca, ela vai ser discutida entre o candidato e entre o orientador, se vão acatar ou não essas sugestões. Tem candidatos e tem orientadores que não acatam e querem levar a pesquisa daquela forma. Aí a gente chama de livre-arbítrio, porque se eu chamei uma banca para que ele pudesse fazer essa qualificação e dar essas sugestões, fica meio incongruente aí não aceitar algumas sugestões. Mas, no meu caso, quando aconteceu comigo, e no meu caso não aconteceu de uma forma bacana, a banca, ela acabou dando sugestões que não tinha muita serventia e que tudo que ela tentou apresentar como sugestões não tinha como se fazer, porque era quase inviável. Era como se a gente tivesse que fazer uma pesquisa com outra população, com uma outra forma mesmo, e no meu caso eu acabei fazendo mestrado com crianças, com amiotrofia espinhal, e aí, neste caso, essas crianças, elas eram submetidas à utilização de um medicamento e de placebo, para que verificasse a função motora dessas crianças. E aí, a banca de qualificação, no meu caso, ela sugeriu que fosse utilizado outro tipo de medicamento, mas não tinha como a gente utilizar outro tipo de medicamento. Então, foi por isso que acabou a gente não conseguindo acatar essas sugestões. Na segunda fase, agora, a gente tem a defesa dessa dissertação. E essa defesa dessa dissertação, de novo, ela vai obedecer a composição de uma banca examinadora, e aí vai ser a hora onde eu vou apresentar todos os meus resultados, a finalização da minha pesquisa, e aí eu vou tentar apresentar aí todos os frutos que eu colhi durante aquela jornada de produção científica, que é o mestrado, né, que nesse primeiro momento é uma produção científica mais qualificada. E aí eu vou mostrar todos os artigos publicados, os trabalhos que foram apresentados, tanto em congressos e simpósios nacionais e internacionais, ou possíveis entrevistas, porque grandes pesquisas, às vezes, elas chamam a atenção para o público em geral, e que às vezes a parte de jornalismo, ela acaba se identificando e se interessando. E aí, vocês podem ser convidados aí a dar várias entrevistas e mostrar o trabalho que estão sendo realizado. Bom, e aí o doutorado acaba sendo o nível máximo de titulação. Meu Deus, então o nível máximo de titulação é o doutorado? Sim, depois nós temos outras fases. Só que assim que eu terminar o doutorado, eu vou explicar para vocês o que são essas outras fases que podem ser construídas. Mas a titulação máxima, ela vai ser a do doutorado. Então, no mestrado, eu recebi o meu título de mestre. E no doutorado, eu vou receber agora, na finalização dele, o título de doutor. E aí, realmente,
quem almeja e alcança todos esses degraus, eles acabam levantando a bandeira de quem é doutor é quem tem doutorado. Por mais que a nossa profissão, ela nos dê a possibilidade de utilizar aquele DR na frente. Então, eu sou doutora, mas eu sou fisioterapeuta. Mas quando você faz o planejamento e alcança esse título máximo, realmente eu falo de boca cheia que agora eu sou doutora, eu tenho meu título de doutorado. E eu tenho certeza que vocês que vão construir aí a carreira acadêmica de vocês e vai estar tentando almejar até alcançar, com certeza vocês vão ser o quê? Os multiplicadores desta bandeira de que só é doutor quem tem doutorado. E aí, os outros níveis que que a gente pode ter após o doutorado, vai ser o pós-doutorado, mas o pós-doutorado, ele não me dá título, ele me dá simplesmente uma certificação. E esse pós-doutorado, ele vai ser o quê? Um aprimoramento ainda mais da pesquisa científica. E normalmente se preconiza que a pessoa faça um pós-doutorado em uma área ou com uma pesquisa que não seja o que ela fez no próprio doutorado, porque o que o pós-doutorado ele preconiza? O aprofundamento ainda maior na carreira acadêmica e que aquele profissional, ele consiga ser um profissional que ele consiga dominar outras áreas. E aí, mais uma vez, vou falar aí para vocês da minha experiência. E aí, a minha experiência, ela me levou a fazer um doutorado, e aí este doutorado, ele foi voltado para a área de tecnologia, pensando sempre no trabalho de funcionalidade. Então, durante o meu doutorado, eu acabei fazendo uma pesquisa de tecnologia, utilizando a realidade virtual para o tratamento de doenças neurodegenerativas, mais precisamente a síndrome pós-poliomielite. E aí agora, no pós-doutorado, eu estou no mesmo departamento, só que com uma vertente totalmente diferente, que é pesquisando o COVID. E aí a gente pode imaginar, em meio a uma pandemia, em meio a onde o mundo realmente parou, foram as portas que se abriram. E para quem está aí na busca e almejando cada vez mais a consolidação da carreira profissional, é hora de ver as oportunidades. Então, na atualidade, eu estou cursando o pós-doutorado, e o pós-doutorado, a minha pesquisa, é com os pacientes de COVID do maior hospital da América Latina, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de São Paulo, tá? Só que isso também é um capítulo para a gente poder aprofundar aí posteriormente. Então, cenas do próximo capítulo. E nós temos também a possibilidade de ter ainda para os professores de universidades públicas a obtenção de graus máximos dentro da sua carreira docente. E aí vai ser o quê? A livre docência. Então, este professor, que já vai ter uma carreira consolidada dentro dos departamentos, ele vai ter a oportunidade de prestar o quê? Um concurso para ser livre docente. Ok? Bom, voltando então ao doutorado. Então, no doutorado agora nós vamos ter um período de duração de 36 a 48 meses. As disciplinas e créditos, elas acabam sendo parecidos com a do mestrado, só que com certeza, pelo grau de dificuldade, o grau de excelência que se exige de um doutorando e de um futuro doutor, a quantidade acaba sendo muito maior. E vai variar também de departamento para departamento. Se você foi um profissional que fez o mestrado e você entrou automaticamente, após a finalização do mestrado, para o doutorado, no mesmo programa, eu tenho a possibilidade de poder aproveitar algumas disciplinas e créditos aqui para somar com esses créditos que eu preciso do meu doutorado.
No meu caso, não pude, até porque eu tive uma lacuna aí de tempo entre a finalização do mestrado e o início do doutorado. Então, eu tive que cursar tudo de novo. E aí, voltando para o processo de ingresso, no meu mestrado, eu tive um período de probatório. Então, eu tive que passar por aquele período que eu comentei com vocês. E no doutorado, não, eu já passei por um processo seletivo, e no processo seletivo eu fiz prova, entrevista, para poder eu entrar dentro do programa de doutorado, certo? Bom, a entrega agora do nosso trabalho, que vai ser o trabalho produzido por um doutorando, ele vai ser uma pesquisa científica que ela deve ter aí uma exigência, ela tem que ser inédita. Isto quer dizer, eu posso estar apresentando uma pesquisa que está sendo conduzida em diversos locais. Então, se a gente levar aí um paralelo, por exemplo, com as pesquisas que acabam sendo conduzidas aí de achar a vacina para a Covid-19, então, só que eu tenho que levar alguma condução de uma forma inédita. Por quê? Porque quando eu apresentar o meu trabalho, que agora vai se chamar tese, não é mais dissertação igual no mestrado, então agora o nome daquele meu trabalho, da minha pesquisa científica, ela vai ser uma tese. Quando eu apresentar, eu tenho que provar ou não essa tese que eu estou apresentando. E aí, daí que vem o ditado, provar a sua tese. É só prova a sua tese quem faz doutorado. E aí eu tenho também duas fases de avaliação. A primeira delas, a qualificação, no mesmo formato do mestrado. Metade da minha jornada, vou ter uma banca examinadora e dentro dessa banca examinadora eu posso ter sugestões que eu vou acatar ou não. E a minha segunda fase vai ser também a fase de defesa agora dessa minha tese, apresentando todos os meus resultados e da mesma forma que o mestrado, eu vou estar apresentando todos os artigos publicados, os trabalhos em congressos e simpósios nacionais e internacionais, e também possíveis entrevistas, e aí, neste caso, às vezes, o aluno ele é convidado a escrever livros, e aí, a partir da escrita de livros, ele vai conseguir cada vez mais produzir o quê? Um conteúdo científico que vai estar agregando todo o seu currículo profissional e, com certeza, também vai estar agregando a sua vida profissional. E aí, agora, ele vai ter o quê? O título de doutor em uma determinada área ou programa que ele escolher. Só que eu tenho ainda um tipo para comentar com vocês, que é o quê? O doutorado direto. E como que funciona isso? Eu já me matriculo no doutorado sem eu ter mestrado? Não, não, não. Não é possível você se matricular no doutorado se você não tiver o mestrado, a não ser que você seja da carreira médica, da carreira de medicina. Em alguns departamentos, em alguns serviços, o médico, quem faz medicina, não precisa fazer o mestrado, ele vai para o doutorado direto. Isto porque a residência profissional de muitas especialidades acabam sendo uma duração muito maior. Então, subentende-se que esse profissional trabalhou já uma primeira fase e que ele não tem a necessidade de fazer o mestrado. Só que em outros programas, não. Esse profissional, tanto da área médica como de outras especialidades, ele vai ter sim que fazer o mestrado para depois ele ir para o doutorado. Mas, quando você está no mestrado, você tem aquela avaliação que vai ser a primeira fase de avaliação, que vai ser a qualificação. E aí, na qualificação do mestrado, se aquele candidato tiver alguns pré-requisitos, dentro de cada programa pode ser criado esses pré-requisitos, se ele vai ter, por exemplo, ou um artigo publicado como primeiro autor já da parte daquele andamento daquela pesquisa, se aquele candidato ele tiver apresentado o trabalho num congresso internacional e que tenha uma publicação vinculada a esse trabalho, ou se a qualidade daquele trabalho, pela condução, pelo desenho metodológico,
que aquele trabalho ele tiver, pode sim a banca examinadora sugerir que aquele candidato, naquele momento, ele não vá para o final do mestrado, mas ele pule a fase e ele vá ao doutorado. Então, eu tenho vantagens e desvantagens aí. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai estar matriculado automaticamente no doutorado. Você dormiu no mestrado e acordou no doutorado. Esta é a grande vantagem. Segunda vantagem, você vai estar conduzindo a mesma pesquisa científica, só que você vai ter agora uma nova fase. Então, imagina que você ia terminar o seu mestrado em 36 meses, e agora, provavelmente, você vai ter que estender esse período. Por quê? Eu tenho que fazer mais créditos e eu vou ter que, normalmente, quando eu tenho essa possibilidade de ter essa alavancada aí da sua carreira, né, profissional, da sua carreira acadêmica, eu tenho que ou fazer um número maior de participantes, ou tentar fazer uma condução um pouco diferente da minha pesquisa. Então, eu vou ter que dar uma mexida ali naquela metodologia daquele trabalho inicial, certo? E quais que são as desvantagens? A desvantagem é que o período ele vai se prolongar. Ah, mas isso é uma desvantagem? Para muitos profissionais, sim. Para quem já está na área acadêmica e sabe o quanto o título é importante para que você possa ser requalificado dentro do seu salário. Então, o professor que é especialista, ele ganha X a hora aula. O professor que faz mestrado, ele ganha Y. O professor que faz doutorado, ele ganha W, Z, por exemplo. Então, aquele professor, ele está fazendo o quê? Uma qualificação profissional para que ele melhore a remuneração dele, a qualidade do trabalho dele. E aí, neste caso, ele vai ter que ter um tempo maior para conseguir esse título. Em alguns casos, não é vantagem. Ah, eu prefiro ter esse título, receber um pouco maior e depois eu começo o doutorado, certo? Ou, por exemplo, quando vocês, aquele profissional, ele vai prestar, por exemplo, um concurso público. E aí, aquele concurso público, quando você vai olhar a pontuação, que vai levar em consideração o tempo de carreira profissional e de atuação profissional, porque não é só o tempo de formada, é o quanto de atuação aquele profissional teve dentro da sua carreira, ele vai levar em consideração todos os seus títulos, e aí cada título vai ter uma pontuação. E aí, se eu não tiver o meu título de especialização lato sensu, eu vou ter 0. Se eu não tiver o mestrado, eu vou ter 0. Se eu vou ter doutorado, eu vou ter 4. Se eu tenho um profissional que tem tudo isso, ele já tem tempo de atuação, ele tem título de lato sensu, ele tem título de mestrado, ele vai somando pontuação, e aí esse profissional com certeza saiu na minha frente. Então, você tem as vantagens e as desvantagens, às vezes, de pular fases. Ou você pode estar construindo e consolidando aí toda a sua carreira, degrau por degrau, adquirindo todas as experiências, tendo todas as dores, todos os sofrimentos. Não é fácil chegar até o ápice profissional, e aí o ápice profissional para cada um vai depender se vai ser esse ápice a construção e a consolidação da sua carreira dentro da pesquisa científica, que com certeza não tem como não diferenciar vocês dos demais profissionais, e mais ainda, cada degrau que a gente sobe, a gente vai estar fazendo uma coisa que chama a construção do nosso networking. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, para os meus colegas que vêm me pedir aí, não conselhos, que a gente não dá conselho, não é verdade? Mas que vêm me perguntar o que deveria fazer, como que deveria estar conduzindo essa sua carreira. Quando a gente faz a faculdade, a gente, dentro do período de graduação, a gente constrói laços de amizades, que são amizades que nós vamos levar, às vezes, para a nossa vida.
são aquelas pessoas que passaram por aquele momento de construção da carreira, que vestiram a camisa aí junto da gente, que levam muitas vezes a profissão como aquele orgulho, mas que não necessariamente vão ser parceiros profissionais da nossa vida. Até porque são pessoas totalmente distintas e que seguiram carreiras distintas, que seguiram caminhos distintos e que seguiram profissões distintas. Então, levando para o meu conhecimento, eu tenho profissionais de diversas áreas. Eu tenho profissionais da área da ortopedia, eu tenho profissionais da área da oncologia, eu tenho amigos profissionais que fizeram carreira comigo que estão na área da medicina do trabalho, outros que acabam sendo profissionais que estão atuando aí na linha de frente. Então, os gostos acabam sendo diferentes. Então, como fazer alianças profissionais com essas pessoas? Não tem como. Mas a partir do momento que eu entro numa pós-graduação, a pós-graduação, ela vai ser o momento de networking, o momento onde as pessoas elas vão se juntar porque elas estão lá pelo mesmo motivo, se tornarem cada vez mais profissionais aprofundados naquela determinada área. E aí vai ser aquele momento que aquele seu colega de especialização, que aquele seu colega de mestrado, seu colega de doutorado, seu colega de MBA, pode ser o seu sócio, pode ser a pessoa que vai estar fazendo o quê? Abrindo as portas para você dentro de um serviço profissional. Então, é neste momento que vocês vão estar consolidando a sua carreira cada vez mais profissionalmente. É muito triste eu falar que dentro da minha turma que se formou, hoje não são todos que são atuantes aí na fisioterapia. Ou porque não encontraram oportunidades, ou porque talvez não souberam trilhar a carreira profissional de cada um. E aí, uma coisa que eu percebo e posso falar aí com propriedade para vocês, quem está nessa carreira profissional e quem hoje acaba sendo profissional qualificado e que continua na batalha, porque não é fácil, depois de anos e anos, profissional, fisioterapeuta, não tem como deixar de estudar. Eu sou formada há quase 20 anos e estudo diariamente. Por quê? Porque a nossa profissão, ela passa por ciclos, ela passa por movimentos. Então, hoje, a pesquisa científica e a continuidade de levar a cientificidade para a nossa carreira profissional, ela não tem como fazer com que este profissional que trilhou esta carreira, ele não tenha sucesso. Não tem como. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Muito obrigada aí a todos. Até a próxima.